Olá, pessoal! Aqui é o nosso podcast Podcar, no seu primeiro episódio. Eu sou Carol e aí do outro lado tem a Carla. Fala, oi, Carla! Oi, pessoal. Nós estamos aqui com o intuito de desenvolver todas as potencialidades da infância, da parentalidade, tratar de assuntos que muitas vezes não são falados, compreendidos, mas que estão muito presentes e resultam no nosso dia a dia. É Hoje nós verdade. estamos com um assunto muito especial e a Carla vai apresentar o tema para gente. Vai lá, Carla. Olha, o nosso canal ele vai se dedicar principalmente ao desenvolvimento emocional da infância. Então, nós vamos trazer aqui também temas falando sobre a importância dessa fase, o cuidado que os pais têm que ter para poder fazer um bom desenvolvimento emocional nas suas crianças. E nós sabemos que a importância dessas emoções na vida das crianças é imprescindível. E nós devemos buscar recursos, nós devemos oferecer recursos para dar suporte para que se promova um crescimento emocional saudável desde a primeira infância. E o nosso podcast, ele fala sobre isso, e no tema de hoje nós vamos estar falando sobre a base, o lar, a importância desse ambiente sendo a primeira escola da criança. E nós sabemos que a presença paterna e materna é essencial para o desenvolvimento infantil, e, de acordo com alguns médicos e especialistas em saúde infantil, nós conseguimos perceber que a figura materna, a figura paterna, ela não promove apenas uma base sólida no quesito de questão financeira, né, que é essencial também, mas ele também modela muitas vezes o comportamento e o apoio emocional das crianças. Então, de acordo com muitos médicos, e isso está numa reportagem recente do CNN, os pais eles precisam não só prover financeiramente os seus filhos, mas também dar esse apoio emocional. Eles devem ser essa fonte emocional. E de acordo com a entrevista ali, com a reportagem, os médicos eles enfatizaram que as crianças precisam que haja um pai, que precisa que haja uma mãe presente, para que eles possam se desenvolver plenamente em todas as áreas da vida, não é mesmo, Carol? E o resultado da soma desses pequenos esforços, com certeza, gerarão resultados positivos ou negativos. Mas é importante a Exatamente. gente ressaltar também que quando nós falamos pais ou mães aqui, nós estamos falando dos responsáveis, porque sabemos que existem muitas outras pessoas que são responsáveis de forma direta pela criança por conta de qualquer circunstância, então sintam-se abraçados pela nossa fala também. Sim, com certeza, porque no Ah, fim, pai é quem cria, né? exatamente. Uma coisa que a gente deixou de falar aqui, mas é de suma importância, os nossos episódios do podcast, eles são baseados em um livro que nós vamos estar deixando o link na descrição. O nome do livro que nós estamos iniciando é Orientação da Criança, Como Ensinar Seu Filho no Caminho em que Ele Deve Andar. É um livro riquíssimo para você que quer efetivar o melhor lado da sua paternidade, da sua maternidade, da sua parte efetiva mesmo e afetiva do desenvolvimento da criança ao qual você é responsável. É um livro de cabeceira, fácil de ler e muito interessante. Te faz colocar em xeque muita coisa que você acreditou a vida inteira que era certa e muita coisa que hoje você vive e olha e fala, ah, então eu sou assim porque alguém errou comigo em algum momento ou acertou comigo em algum momento. Exatamente. E interessante que esse livro ele é disponível de forma gratuita, né? Então você tem acesso, ali tem o site, tem um PDF também, e você pode estar lendo esse livro junto conosco, né? Para ficar inteirado, porque nós não vamos abordar aqui tudo, porque é muito extenso, são muitos detalhes, mas a base nós vamos estar abordando. Então, se você quer saber um pouco mais, é interessante que você leia sobre, né, no livro. E outra coisa também que nós esquecemos, Carol, é de nos apresentar. Quem é a Carol? Quem é a Carla? Diz pra mim, quem é a Carol? Pessoal, eu sou Carol, estou terminando a faculdade de pedagogia, me especializando no neurodesenvolvimento, me preparando para entrar no mestrado. Então, minha linha de pesquisa é sobre o neurodesenvolvimento infantil e todas as suas abordagens. Gosto muito da área da psicologia infantil, leio isso muito antes de estar na faculdade. Sou professora particular, tenho 25 anos
E adoro isso aqui, aprendi a me encontrar dentro do desenvolvimento infantil e ser uma colaboradora integral, seja para o apoio das famílias, ou seja para a recepção e ensinamento das crianças. E espero que nós possamos construir juntos um novo fazer e aprender e construir das infâncias, do desenvolvimento das aprendizagens. Ah, Perfeito. e a Carla é minha prima. Pois é, gente, olha, não foi combinado, isso não é um sonho de infância, para deixar claro aqui, não tem nada a ver. Até que o nosso sonho de infância era até que era o mesmo, né? Eram iguais, nós tínhamos sonhos de infância iguais e mudamos para caminhos totalmente diferentes e paramos no mesmo lugar juntas. É verdade. No fim, né, eu acho que tudo Deus conduziu para que a gente estivesse aqui nesse momento, né? Bom, eu me chamo Carla, eu sou formada em pedagogia. Não era uma coisa que eu me imaginei fazendo, mas paraquedas. Realmente foi de paraquedas. Eu queria fazer letras em inglês, mas daí o curso que eu escolhi não tinha vaga, não, na verdade não tinha vaga, mas não abriu turma. Não tinha pessoas suficientes para fechar uma turma. Ela descobriu isso depois que ela já estava no estado da faculdade, gente. Vamos deixar isso bem Exatamente. claro. Ela foi para outro estado para descobrir que não tinha turma onde ela queria. Já tinha pago já a matrícula, a primeira mensalidade, e eu falei, eu não vou voltar para casa e eu vou ficar aqui. E cheguei na secretária e falei, qual é o curso que tem o mesmo valor, porque eu não tenho dinheiro. E daí era o quê? Pedagogia. Eu falei, gente, eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas estou aqui, formada desde 2018. Não exerço no sentido de ir para a sala de aula, porque quando nós entramos na pedagogia, nós descobrimos que não existe só a possibilidade da sala de aula. Como a Carol ali dá aula particular, né? E eu fui mais também para a área da questão emocional da criança. E durante um tempo, eu fiquei pensando o que que eu faria com a pedagogia, porque além de pedagoga, eu também sou designer gráfica. Então, eu amo essa área também. E aí eu comecei a ir mais para o design gráfico. Mas eu queria alguma coisa com a pedagogia, eu queria fazer alguma coisa com isso. E exatamente lendo esse livro que nós estamos discutindo hoje, eu cheguei à conclusão que eu precisava falar sobre isso, eu precisava orientar muitos pais, né? Porque a gente também começa a perceber que nós não fomos criados da melhor forma possível, mesmo nossos pais dando o melhor. Mas faltou algumas coisas, não faltaram algumas coisas. Então, hoje eu sou educadora parental, eu estou terminando psicopedagogia, faz um tempo, mas eu estou terminando psicopedagogia. E tem um perfil, né, na rede social, e agora eu me juntei com a Carol, né, nesse propósito muito maravilhoso. Então, sem mais delongas, né, depois de a gente já se apresentar, vamos iniciar nosso tema. Mas pode falar. É o nosso tema, que inclusive lá na nossa página, nós temos Instagram, Facebook e mais um monte de rede social. No YouTube tem vídeo todos os dias. E a frase-chave para a gente é a seguinte: para todas as pessoas traumatizadas que não querem repetir ciclos. Porque muitas das vezes os medos que nós temos de repetir, muita gente deixa de ter filho porque tem medo de ser uma mãe ou um pai ruim, tem medo de casar porque tem medo de ter um casamento fracassado. Então, vamos começar a entender e curar esses traumas para quebrar ciclos e não sermos pessoas que ferem e que geram ciclos em outras pessoas também. Bora lá? Bora Nosso lá. tema de hoje, então, Carla. O tema, então, de hoje é sobre o lar, a primeira infância, onde tudo começa. E é interessante, Carla, porque hoje eu estava fazendo algumas coisas da faculdade e Deus enviou até um texto aqui que faz muito sentido. Fala aqui, ó, a família é o primeiro lugar de contato dos estudantes e é através dela que são apresentados os valores culturais, sociais e relacionais. Já a escola tem a função de ampliar as relações dos estudantes e a formação acadêmica dos conhecimentos científicos. Então, muitas vezes os pais levam a responsabilidade para lá, mas lá é só uma responsabilidade social e de conhecimento cognitivo. Tem uma coisa para cá que muitas vezes não é vista, né? Exatamente. E essa frase que você trouxe já é uma pergunta que eu vou te fazer.
que no fim, um pouco foi respondido por essa frase, mas quando começa a educação da criança? Onde começa essa educação da criança? A educação da criança, ela começa. Nós temos várias percepções, né? Ah, começa quando ela começa a falar, começa quando ela abre os olhos. Mas na minha percepção, a educação da criança, ela começa no ventre. Ela começa quando a criança está ali concebida, porque quando você pode perceber que a criança ela já reconhece os estímulos, a voz dos responsáveis, ela se mexe quando ouve alguma música, ela já começa a ser tratada e se entender como alguém que contribui e que consegue interagir com o mundo exterior. Mas falando de uma forma mais geral, nós podemos dizer que a primeira escola é o lar. É quando a criança nasce, aquele primeiro aconchego, o colo da mãe, o amamentar, o maternar e os primeiros ensinamentos, seja quando ela chora, o tipo de assistência que ela recebe, e o tipo de afetividade que ela é exposta, a forma como ela sente o ambiente, se é um ambiente de brigas ou não, isso de certa forma vai moldando a personalidade dela desde os primeiros dias de vida. Então, muito cuidado com o que é falado, com o que é sentido, as emoções da mãe, seja de rejeição, de cansaço, de felicidade extrema, tudo isso já é sentido e serve como um formador da personalidade ali no primeiro momento de vida daquela criança. Sim, Concorda, exatamente. Carla? Concordo, com certeza, né? E é interessante deixar claro aqui, porque quando nós falamos, até mesmo se você for pesquisar no Google, educação no lar, o que vai aparecer é sobre homeschooling, é fazer a criança estudar em casa, mas não estamos falando sobre isso. Não é sobre fazer uma pequena escola em casa, você ensinar ao seu filho questões, de matérias de escola. Não. É você, no caso, proporcionar o básico para para que ela seja um bom ser humano. Apoio emocional, né? Um bom desenvolvimento emocional, a questão de obediência, reverência, tudo, a base. Tudo que o seu filho vai aprender, como se comportar, como expressar os sentimentos, é você que vai fazer isso. Né? E é interessante também a gente falar sobre alguns aspectos, porque, né, como para deixar mais claro ainda, né, o que o pai e a mãe ele deve desenvolver? Quais aspectos da educação ela deve ser contemplada desde o início? Os primeiros ensinamentos que a criança recebe no lar, ele é essencial, é um formador essencial para uma personalidade equilibrada, por exemplo, e simétrica, onde a criança ela consegue se desenvolver em todos os campos da mesma forma. Então, não vai ser uma criança que ela tem uma boa afetividade, uma relação social ruim. Ela vai ser uma pessoa, uma criança que ela vai desabrochar como um todo de forma equilibrada. Então, e isso acontece, mas meu filho ele é muito fechado, ele é muito recluso, ou ele fala muito, é tagarela. Tudo isso é resultado da criação lá de trás. Talvez uma criança que foi contida há muito tempo, uma criança que foi reprimida, que não podia expor seus sentimentos. Todos os assuntos que nós vamos falar daqui para frente, aguenta o coração. Mas tudo isso é consequência desse primeiro momento dentro do lar, que é a primeira escola. Sim, é bem pertinente, né? Porque às vezes os pais eles reclamam que os filhos eles são assim, são assados, só que eles que cultivaram esse tipo de coisa, né? Eles não ensinaram obediência, eles não ensinaram respeito, eles não ensinaram domínio próprio. E isso também não é algo que é só falar, você tem que fazer também, não adianta, né? Só falar da boca para fora. E a criança ela tem que se entender como alguém que merece respeito. A criança ela tem que ser tratada como alguém digno de respeito para entender, para começar a se respeitar, igual no mandamento, na Bíblia fala, Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de eu externalizar um sentimento ao outro, eu tenho que ter esse sentimento por mim. Então, a criança ela só consegue externalizar um respeito genuíno por alguém quando ela se sente alguém respeitada e quando ela sabe o valor que ela tem se respeita. E uma criança, ela nasce inicialmente nos primeiros anos de vida sem qualquer tipo de
de estima sobre ela mesma. Ela não sabe o valor que ela tem, ela não sabe o tipo de afeto que as pessoas direcionam a ela. Então, toda essa construção vai formar aquele indivíduo. Em algum momento ela vai precisar externalizar aquilo. E se ela não se sente respeitada, se ela não se sente querida, muito dificilmente ela vai ter isso para oferecer. Então não adianta eu querer cobrar que meu filho não xingue se eu estou xingando. Não adianta eu querer cobrar que meu filho tenha um bom desenvolvimento na escola se o tempo todo eu estou chamando ele de burro e falando que ele não aprende nada. Então, tudo isso ali é uma construção que, como eu falei no início, nós achamos comuns, nós crescemos dessa forma, né? Que era normal uma criança não fazer, ah, você é muito burro. Ou pior, né, Carla? Quando existem duas pessoas, eu e Carla, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, fazer uma exposição gratuita. A Carla sempre foi uma criança muito mais cautelosa, calma, delicada, e eu já fui faladora, bruta. Nós temos personalidades muito diferentes. Automaticamente, quando alguém falava algo de Carla, por exemplo, nossa, como você é muito quieta, eles não falavam que eu não era quieta. Mas automaticamente, quando você fala sobre um, você já está dizendo sobre o outro. Ah, mas você já é mais solta, você já desenrola as coisas, já resolve. Se falam isso sobre mim, já estão dizendo algo sobre Carla também. Isso acontece muito nas famílias que têm filhos. Porque, ah, Carol, mas eu não falo mal do meu filho, mas quando você superestima o outro, você está falando sobre um. O que que você acha Exatamente. disso? Mas é verdade, porque eu olho principalmente nesse exemplo que você deu do nosso relacionamento, eu creio que hoje nós não somos desunidas, ou sei lá, não somos hostis uma com a outra, né? Só que eu acho que o nosso relacionamento deveria ser muito melhor. Se não tivesse esse tipo de comportamento no passado, essa questão de comparação, porque eu lembro que a nossa infância era cheia disso. Você é filha única. Então, tipo, até os meus 8 anos de idade era como se nós fôssemos irmãs, eu e você ali junto o tempo inteiro. Então era bem comum ouvir esse tipo de coisa, como se fôssemos irmãs, né? Esse tipo de comparação. Eu creio que se não tivesse tido isso, se as pessoas que estavam ao nosso redor tivessem tido um pouco de tato e conhecimento, o nosso relacionamento, Maturidade. o nosso relacionamento poderia ser 1000 vezes melhor. Porque, querendo ou não, isso gera uma competição, né? Gera uma Exatamente. competição na criança. Hoje a gente consegue entender e se resolver como isso, mas muito do que a gente perdeu foi por gerar um sentimento ruim, né? Porque aí acaba que na criança gera um sentimento de eu preciso ser melhor, eu preciso ser diferente porque o jeito que eu sou não é o suficiente, eu ser assim não agrada, aí eu tenho que ser mais assim, eu tenho que ser mais assada, e o ser nunca é bom. O ser não é o suficiente. Eu tenho que ser igual, eu tenho que ser assim. E é interessante porque, olhando dessa forma, nenhuma das duas estava de um jeito perfeito. Era metade de uma e metade da outra, porque a gente aprendeu que nós não valorizamos as pessoas pelo que elas são. É características de um que são boas, característica do outro que é boa, e a gente quer juntar tudo isso num ser humano perfeito, que não existe. E nós fazemos isso com a criança o tempo todo. E outra coisa que é importante deixar claro aqui, mas a gente pode fazer até o mesmo podcast sobre isso, porque é um tema muito profundo e tem muita coisa para falar. Mas é que hoje eu entendo e também eu estudando, percebo que tudo que a pessoa fala sobre mim, tudo que a pessoa fala sobre o outro não é verdade. É um pensamento que não incorpora a realidade do objeto pensado. Então, tipo, o que eu penso da Carol é influenciado pelas minhas vivências, sobre uma perspectiva ali que aconteceu talvez algo. Então, tipo assim, não é. É muito mais sobre quem você é do que sobre o que eu sou. Exatamente. Então, quando alguém cobra, quando um pai cobra um filho, quando chama atenção, quando grita, não é, sabe? Não é aquilo que deveria ser feito e não é a realidade. Aquela cobrança não é real. Aquele comportamento que você está falando sobre a criança também não é real. É exatamente o que você falou, é muito sobre você do que do outro, né? E se Acaba, a gente acaba canalizando os nossos traumas na vida de outras pessoas. Então, eu falo muito uma coisa assim: pensa na sua vida.
as coisas que se repetem. Porque as coisas que se repetem com pessoas diferentes, isso não quer dizer sobre a outra pessoa, é sobre você. Então, se você tem 3 filhos, 4 filhos, e com todos eles tem uma educação hostil, tem uma educação de grito, tem uma educação violenta, isso não é sobre a personalidade dos seus filhos, isso é sobre você, é sobre traumas que você tem e está canalizando na vida de outra pessoa. Exatamente. Que vai gerando traumas, que aí aquela criança vai gerar traumas, que vai traumatizar outras pessoas, e isso vira um ciclo sem fim. É como se fosse, é igual que a gente fala, né, da mentira, as pessoas acreditarem na sua própria mentira. E na realidade é isso, a pessoa acredita numa verdade que não é a verdade, né? E isso me leva, Carol, a pensar, por quê? Por que ter esse tipo de educação que privilegia essa questão do aspecto do caráter, da personalidade, né? Um caráter equilibrado, simétrico. Por que ter isso? Qual é o objetivo da educação? Por que que os pais eles devem educar bem os seus filhos desde o início? Por que que tem que ser assim? Eu acredito que é muito do objetivo que o pai tem. Se nós, como cristãos, nós temos qualquer pai, tirando o âmbito religioso, de uma forma, uma mente normal, ele vai querer o melhor para o seu filho. Isso é básico. E uma pessoa, tirando toda a religião, uma pessoa para ser bem-sucedida, o mínimo que ela precisa ter são princípios. Não roubar, não matar, não mentir, honrar os pais. Isso é básico, tirando a religião. A Bíblia é muito mais que religião, ela traz um mapa ali a ser seguido que vai muito além de Deus, vai muito além de Jesus, é um estilo de vida mesmo, é algo que, se a pessoa quiser ler sem foco religioso nenhum, ela ainda consegue ter uma vida muito boa. Então, qualquer pai, ela quer ter uma vida, quer que o seu filho tenha uma vida boa. Então, a educação intencional, ela tem como objetivo atrair aquela criança a determinado objetivo. Ela tem como função atrair a criança para determinado objetivo. Para pais cristãos, o objetivo é o quê? A salvação. É que essa criança encontre a Deus em algum momento dessa vida e que toda a sua vida gira em torno de um Deus que irá conduzir todos os seus caminhos, seja onde você queira ir ou onde Deus queira que você esteja. Igual eu e Carla falamos aqui, nosso objetivo inicial não era estar na área da educação. Estamos aqui, estamos servindo com o que temos. Então, pais cristãos estão com foco de produzir indivíduos de qualidade, indivíduos de princípios, indivíduos fortalecidos em Deus para alcançar a eternidade. Pais que não têm o cunho religioso pensam pelo menos em ter filhos bem instruídos, seja cognitivamente, seja moralmente, seja psicologicamente, e que sejam pessoas equilibradas para conviver em sociedade. Então, acredito que o objetivo dessa educação intencional é direcionar a criança no caminho que ela deve andar. Por exemplo, eu quero ver o meu filho em uma prisão, eu quero ver meu filho em uma faculdade, ou não, acho que a faculdade não é tão interessante, como um grande empresário, ou como uma pessoa bem-sucedida emocionalmente, coisa que talvez um pai não tenha sido. O que eu estou fazendo de forma intencional para chegar ao resultado que eu quero? Carla, mas nós entendemos que existe uma intencionalidade que tem que ser pensada, mas o que acontece quando esses pais eles falham ou não se interessam em se permitir cumprir a função que eles são designados da maneira correta? Nós podemos abordar também da mesma forma que você abordou em dois aspectos, né? O religioso e pessoas que não são religiosas. Que no fim aborda também quem é religiosa, né? Então, no âmbito religioso, pais, se vocês não educam, se vocês não pegam essa responsabilidade para vocês, é como se fosse aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você tem esse tipo de filosofia, pode ficar tranquilo. Se você não criar, tem alguém que vai criar. E para você que é religioso, você já sabe quem que vai criar o seu filho. Se você não cria, Satanás cria. Ele está ansioso, só esperando o momento em que você vai falhar, o momento que você vai negligenciar a sua função, para que ele pegue a tua criança e conduza no caminho que ele quer. Isso, Carla, a gente tem que parar e pensar também que não é só negligenciar o caso de não cuidar.
às vezes são palavras que criam brechas. Então, você chega hoje em uma penitenciária, em um hospital onde estão a área dos baleados, e ao conversar com esses jovens, ou talvez com alguém da família, muito possivelmente você vai escutar, como eu já escutei, que ou os pais eram muito permissivos, ou em algum momento foi dito algo para aquela pessoa que ela parou de se importar com qualquer coisa. Uma pessoa muito próxima falou que quando era adolescente, não vou expor, obviamente, o que foi dito, mas o pai deferiu uma palavra contra aquele jovem, e isso fez com que toda a vida dele desandasse. Ele não tinha sido um pai ruim, ele não tinha sido um pai ausente, mas a fala dele em determinado momento abriu uma brecha e uma ferida que nunca foi curada. E hoje essa pessoa já foi presa 2 vezes. Sim. Então, não é só a negligência total. Ah, Carol, mas eu me importo. Mas quais são as palavras que o seu filho ouve da sua boca em relação a ele? Adianta falar que ama em um dia e no outro falar que ele é a pior desgraça que aconteceu? E eu estou citando um termo pesado, mas é um termo que eu E ouço das muita gente crianças. ouve, muita gente ouve. Que você nasceu, mas minha vida era melhor sem você. Que se você não existisse, as coisas seriam diferentes. Que eu só tô no meu casamento hoje por causa de você. Que o meu casamento é infeliz porque você nasceu. Porque antes de você nascer, a gente estava bem. Então, dá, paga uma escola, dá uma comida de qualidade, leva para a igreja bonitinho. Mas e as palavras? Porque brechas são brechas. E a gente não está falando só de questão religiosa, não. Nós estamos falando de questão emocional, que traça todo um caminho para mal ou para bem. E poucas pessoas são as que conseguem, em meio a uma turbulência dessa, conseguir se direcionar para um caminho bom, se Com tornar uma certeza. boa pessoa. É igual Augusto Cury fala, as janelas killer, né? Quando você você tem esse tipo de comportamento, você acaba abrindo uma janela killer na outra pessoa. E é muito difícil. Você não tem como excluir, você só tem como reeditar. E como que essa pessoa reedita? Ela vai precisar agora de um acompanhamento, ela vai precisar chegar a essa informação que ela precisa reeditar. Mas até ela chegar a essa informação, qual é o caminhar dela? O que mais ela vai fazer com aquilo na vida dela, aquela informação? Ela vai se deixar ser influenciada pelo mau caminho, ela vai acabar sendo revoltada, ela vai, no fim, ter várias ações ruins por causa de uma coisa. E querendo ou não, Carol, é uma negligência também. No fim, é negligência. Eu estou traduzindo um termo que eu pesquisei aqui e as pessoas não falam sobre isso. Né? Pode até utilizar, mas da forma como as pessoas não falam. Não vi ninguém falando sobre isso, que é negligência emocional. Pode até ser um termo que as pessoas falam, mas realmente a teoria negligência emocional as pessoas não falam. Eu estou traduzindo esse termo porque essa teoria porque é muito muito importante os pais terem contato com ela, porque a negligência emocional é o quê? Negligência é quando você deixa de dar algo. Né? Então, quando você negligencia emocionalmente o seu filho, você está deixando de dar o apoio emocional que ele precisa. E às vezes a negligência ela pode ser algo que você fez, mas também pode ser algo que você não fez. Quando o seu filho precisava de que a demanda dele fosse atendida, você não atendeu. Então, tipo, um assunto bem, bem profundo, né? Porque até Pesado, mesmo. né? É pesado, porque até mesmo quando você não faz algo, tem problema, né? Porque você não sabe exatamente o que você precisa fazer. A criança, ela entende que ela não ocupa um determinado tipo de posição na sua vida como você ocupa na dela. Então, uma criança, ela tende a colocar o responsável, por pior que ele seja, é a maior referência que ela tem de afeto. Então, por mais que sejam migalhas, ela recebe algo. Então, quando ela direciona toda a afetividade dela para algum adulto, tem até um vídeo que eu fiz no canal sobre isso. Se ela direciona todo o sentimento ali na primeira infância em um adulto, e ela percebe em algum momento no desenvolvimento dela que esse sentimento não é recíproco,
e que este adulto em questão, ele não quer dar para ela a mesma prioridade, que, por exemplo, é uma pessoa que já ouvi muitos relatos de crianças que falam assim: ah, a minha mãe é boazinha perto de você, ela trata o filho dos outros bem. Perto dos outros ela é maravilhosa, mas perto de mim ela faz isso, isso e isso. E eu atendo crianças de forma individual, então elas têm uma abertura muito grande comigo. Então, quando eu ouço esse tipo de relato, eu fico pensando que o escolher entre também é negligência. Porque se a criança te coloca como uma prioridade maioritária na vida dela e ela percebe que ela está muito abaixo das pessoas que nem são próximas, que você consegue demonstrar um afeto e um carinho por alguém de fora, e ele que está ali, que gerou, que saiu de você, que mora dentro da sua casa, não tem essa mesma retribuição, gera um trauma. E aí que a gente vê no futuro, que aí são filhos que vão para longe, que não querem voltar nem para visitar. Eu vi um post de uma menina esses dias bem assim, é, recla... minha mãe reclamou tanto que eu estava dentro da casa dela e hoje reclama que eu não volto para visitá-la. Então, são coisas lá da infância que, quando ocorrem na vida adulta, vão gerando resultados. Os resultados vêm anos depois, que normalmente demonstram algum tipo de fala que depreciam a moral e o afeto direcionado a eles. Em algum momento aquilo vai deixar de existir. Não deixa de amar, mas a prioridade não vai ser a mesma. Porque assim, nessa teoria da negligência emocional, ela não vai focar somente em pais que a gente olha, bate o olho e já sabe que são pais problemáticos, pais narcisistas, pais permissivos demais. A gente já bate o olho e consegue identificar que tem algo errado. Na realidade, essa teoria ela vai mais ao encontro de pais que são aparentemente ideais. Aqueles pais que muitas vezes, quando a gente é criança, fala, ah, eu queria ter um pai como do fulano, do ciclano, né? Vai ao encontro disso. E às vezes nem é intencional esse tipo de fala, como você falou, de ficar dentro de casa. Porque a minha mãe, ela tem um costume de brincar muito sobre isso. De, quando você vai sair de casa? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai não sei do quê? Eu ouvi isso a minha adolescência toda. Brincadeira, né? Não, não era a realidade. Mas na hora que isso aconteceu, quando eu saí de casa, quando eu casei, para ela foi um baque, um choque tão grande que eu ficava me perguntando, tá, mas ela não disse que queria que eu saísse de casa? Porque quem está recebendo isso não entende que é brincadeira. Porque eu tenho certeza que a pessoa que brinca, se recebesse isso, se ouvisse alguém falando, ela também entenderia que não é uma brincadeira. Isso ia abrir uma janela traumática na vida dela e ela internalizar da forma errada. Então, tudo que a gente vai falar para outra pessoa, então a gente tem que ter um extremo cuidado, porque no fim como a gente já falou, a questão do pensamento, ele não é real, o pensamento é virtual, então aquilo que você fala para outra pessoa não é a realidade, né? É a sua realidade, mas não é a realidade dela. E uma coisa que me marcou muito, que Augusto Cury também fala, é que ninguém muda ninguém. A gente só tem o poder de piorar as outras pessoas, a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas. E é real isso mesmo. Eu nunca vi uma pessoa conseguir mudar a outra quando ela tem o intuito de fazer isso, né? A gente percebe isso também muito no âmbito religioso, quando vai dar estudo bíblico, ou vai fazer a pregação, né? Vai pregar. Normalmente, a gente tem essa ânsia de mudar a realidade do outro e mostrar Jesus, e não como assim que a pessoa não entende, como é que ela está vivendo essa vida errada, como é que ela não consegue perceber, e aí a gente vai de forma ofensiva, assim, em cima, tentando enfiar Jesus a goela abaixo, porque na nossa cabeça a gente tem que mudar. Nós somos o Espírito Santo e nós somos Deus, né? A gente não é um instrumento, a gente é o próprio, né? Então, tipo, isso acaba afastando mais outra pessoa do que ajudando, né? Não, não Porque tem toda isso. forma agressiva de aproximação, ela acaba gerando um efeito rebote. Por isso que você, na psicologia de relacionamentos, né, que também é algo que eu gosto muito, você vai ver dezenas e milhares de estudiosos falando que não adianta você pedir para o seu parceiro mudar reclamando. Então, da mesma forma, não vai adiantar você pedir, você querer algo positivo do seu filho, mas deixa sempre tudo muito bagunçado, vamos supor.
É uma criança que deixa tudo bagunçado. Duas coisas que precisam ser analisadas. Essa criança aprendeu a ser organizada? Alguém parou para ensinar ou alguém sempre limpava a bagunça dela? Exatamente. Se não for esse o caso, existe algo emocional por trás. Existe algo emocional por trás dessa bagunça. Se não for negligência dos pais e alguma forma de passar a mão na cabeça, existe algo emocional. Então, se eu chego para essa criança de uma forma brusca e ao invés de perguntar, primeiro ensina, olha, tá vendo que eu sempre deixo a casa arrumada? Vamos tentar deixar o seu quarto da forma que nós deixamos também? Toda vez que a gente brincar, vamos guardar e torne aquilo um momento agradável. Se aquilo não resolver, vamos conversar de novo. Olha, é sua obrigação fazer isso. Você precisa deixar. Se não resolveu, tenta conversar sobre outro assunto. Por que que você deixa assim? O que está acontecendo com você? É porque a Porque, gente gente, a tem a, criança aprende. porque a gente tem a tendência também de querer impor o que nós achamos, né? A forma certa que é organizar, a forma certa que é limpar, né? Não, às vezes a criança ela vai ter o mesmo resultado, ela vai deixar limpa, mas ela vai fazer do jeito dela, né? E outra coisa também, vamos supor, a criança tem um quarto. Se eu chegar na casa de Carla agora, pegar o quarto dela e mudar toda a decoração, mudar toda a cama dela, a mesa posta, a cortina e a posição dos móveis, ela vai estranhar. Então, a criança, por mais que não seja do nosso jeito, o ambiente que é dela, não estou falando de bagunça, foi jogado no chão. Mas as coisas onde vai botar um brinquedo tal, o X e o Y, na cabeça dela faz um sentido. Talvez é um castelo, é uma casa que na cabeça dela é imaginária e ali tem um local. Mas por que que eu estou falando disso? Porque quando você vê uma criança com determinado tipo de comportamento, a tendência natural é qual? Cara, você só faz bagunça, eu limpo essa casa o tempo todo, utilizando até palavrões, que eu não vou falar aqui, né? Eu limpo essa casa o tempo todo e você só bagunça, você só serve para bagunçar, porque quando você não está aqui, a casa fica limpa. Porque quando você está na escola, essa casa fica impecável, ou seja, as coisas são melhores quando você não está. Já começa aí. Exatamente. Já Uhum. começa aí. As coisas aqui são melhores quando você não está. Como que a criança vai receber isso? Não se pensa. Não se pensa. Então, quando a criança ela recebe esse tipo de estímulo de uma forma agressiva, de uma forma grosseira, não vai gerar nela um sentimento de, poxa, é verdade, eu preciso melhorar. Vai gerar um sentimento pior. Além de bagunceiro, eu sou rejeitado. E pior, Além de se for por uma bagunceiro, ninguém questão, gosta de mim. e se for por uma questão emocional, como você citou, vai piorar mais ainda a bagunça, né? Exatamente. Então, entende como as questões são complexas? Como as Uhum. questões elas vão se desencadeando, porque atrás de um comportamento tem uma razão. E que razão é essa? É uma razão de negligência, de displicência, de não corrigir? Ou essa criança está enfrentando algo emocional que não está sendo validado? Porque nós temos a tendência de achar que as crianças não sentem. Porque o nosso dia está ruim, o da criança não pode ser. Porque um dia a gente está nervoso, elas não podem estar nervosas. Elas têm que estar sempre angelicalmente bem-humoradas. Se tem duas coisas que nós somos totalmente hipócritas, né? A gente é muito incoerente, em casamento e criação de filho. Porque as pessoas do lado de fora nós tratamos com maior respeito e amor, e até mesmo vamos lá no Twitter, no Instagram, xingamos as pessoas, falamos que fulano devia ter esse tipo de atitude, mas dentro de casa, com o filho, com o marido, o que que acontece? Exatamente isso que a pessoa foi lá e criticou a outra. E ainda, não, tem que ter amor, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Só que não acontece isso dentro de casa, porque não sei o que acontece na mente das pessoas. Criança e marido é um ser de outro mundo. Não são pessoas. Não merecem respeito, não merecem dignidade. E isso, assim, é absurdo, né? É um comportamento, assim, que eu vou ser sincera pra você, eu não consigo entender como que se chega a esse pensamento. Como é que as pessoas conseguem separar dessa forma, sabe? Ah, esse aqui eu vou respeitar, o outro lá que tá dentro junto comigo, que vê tudo, me apoia, eu não vou, né? Imagina uma criança observando isso, né? Por exemplo, um pai que dentro de casa é um carrasco,
e chega na igreja ou chega em algum outro ambiente com a criança e vê uma mulher e abre a porta do carro e dá um bom dia e fala: Nossa, como você está bem? Você está bem hoje? Você está diferente? E a criança pensa o quê? Por que que meu pai está tratando uma pessoa, uma mulher diferente do que ele trata minha mãe, que está ali fazendo tudo por ele? Então, é isso, a gente deixa de valorizar em determinado momento, parece que nós deixamos de valorizar as pessoas que estão dispostas a estar fazendo pela gente. E no livro, inclusive, vai falar que nós devemos ter a consciência de que as crianças, elas são filhas de Deus também. Então, elas merecem o respeito como filhos de Deus. Você trataria um adulto da forma como trata essa criança? É a Uhum. pergunta. Por quê? Você trataria o filho de alguém como você trata essa criança? Se você estivesse cuidando dessa criança, a gente vê muito isso na realidade. Eu não trabalho em escola, mas eu já trabalhei. Tem hora que você olha para a criança fazendo umas coisas que você fala assim: ah, mas se fosse meu filho, É a verdade. conversa ia ser diferente. Mas aí você tem que olhar e falar assim: meu amor, deixa eu te explicar uma coisinha. E o pior, Aí você você não pode nem encostar na criança, né? Eu lembro quando eu trabalhava na pode, você não. escola, eu Porque se tinha fosse unha em grande e casa, eu arranhava as crianças, não podia nem encostar nela. não pode nem, não pode tocar, não pode falar de uma forma brusca, então você chega assim e fala. Eu me lembro de uma ocasião que uma criança mexeu no meu armário, dentro da sala, e tinha estilete, tinha tesoura, tinha tudo cortante. Então aquele armário Uhum. era proibido para crianças. E quando ela mexeu, eu fiquei muito brava. Aí eu respirei e falei, meu amor, não pode mexer. Primeiro porque não é seu. E fui explicando. Se fosse meu filho, eu trataria da mesma forma? Possivelmente não, ficaria de castigo, eu brigaria, eu excederia minha voz. Se fosse outra pessoa, possivelmente bateria. Mas como é filho do outro, nós temos a tendência de respeitar, e o nosso não merece respeito. O filho Sim. do outro merece vestir uma roupa bonitinha e falar: Nossa, você tá bonito, merece fazer um desenho. Quando a criança de alguém vem te mostrar um desenho, você faz o quê? Quando o seu filho vem te mostrar um desenho, normalmente a resposta é o quê? Você não tá vendo que eu tô ocupado? No celular. Uhum. Depois você me mostra, mas o que que é isso aqui? Quando é filho dos outros, só é bonito, mas quando é o seu, o que que é isso aqui? Nossa, isso aqui é um desenho? Então, olha a forma de tratamento e de respeito que é totalmente diferente. Mas sabe, conversando sobre isso, me veio uma coisa que, na realidade, os pais, eles não criam sozinho. No caso, uma mãe não cria sozinha, um pai não cria sozinho. É em conjunto, né? A criação do filho não é uma coisa só para um ou para outro. É uma criação em conjunto. E como que nós podemos ver que os problemas, hoje muito comuns, né, em relacionamento, porque parece que cada vez cresce mais, né, as pessoas tendo problemas no casamento, tendo problemas em seus relacionamentos, esses problemas matrimoniais, eles afetam a educação dos filhos. Como é que a gente pode ver como esses problemas afetam? Esse é um assunto muito delicado, muito mesmo, mas uma coisa que eu posso dizer, assim, por várias razões, é que a criança ela observa tudo. Então, se a criança está com pais que estão em constante guerra e a todo tempo ela precisa tomar partido para alguém, já é algo terrível para o desenvolvimento dela. Agora, se ela está numa casa onde ela vê que os pais dela estão ali só por causa dela, é pior ainda. Quando ela ouve que, eu só estou aqui ainda por causa de você. Então, é, quando você tem um tipo de relacionamento com o seu cônjuge que externaliza algo para a criança, tem que estar muito atento, porque não só, não, prestem muita atenção, não só está alterando o desenvolvimento atual dela, como também está moldando a visão de relacionamento normal que ela vai ter no futuro. Então, por exemplo, se é uma vez eu orientei uma família em relação a isso, que eram irmãos que moravam juntos e tinha uma criança. E a briga constante, eles não eram marido e mulher, mas brigavam como se fossem. E chegou um momento numa briga que eu presenciei que eu cheguei e falei, pessoal, não tem nada a ver com a vida de vocês, mas vamos fazer o seguinte, vai cada um para sua casa, porque essa criança que está aqui,
ela está vendo como um homem deve tratar uma mulher ou como uma mulher deve tratar um homem. E isso está afetando todo o desenvolvimento dela, porque o que está acontecendo aqui não é normal, mas em algum momento da vida dela, talvez ela pense que seja. Porque vocês estão passando do limite, ela não pode normalizar o xingamento, a agressividade, a violência, isso não pode se tornar algo normal para ela. E, de fato, quando as duas pessoas se separaram, os dois irmãos se separaram, o relacionamento deles e da criança melhorou muito. Então, fica esse alerta. Se você tem um relacionamento e está desestabilizado, o seu problema é com o seu cônjuge. A criança não precisa ficar sabendo. O seu problema se resolve dentro do seu quarto. Esse negócio de ter problema e contar para filho não existe, porque isso vai fazer a criança tomar um lado. E a criança que precisa tomar um lado entre pai e mãe é a coisa mais cruel que pode existir. Isso é desumano. Ou às vezes também pode chegar a um ponto em que a criança já até pensa assim, ah, separa logo, não aguento mais. Não quero nenhum dos dois, né? É tipo assim, nossa, eu não aguento mais nenhum dos dois, já deu disso aqui. Eu preferi que vocês estivessem com outras pessoas do que assim. E isso também não é bom. Primeiro, porque Deus não fez o casamento para acabar. Uhum. Segundo, porque pais separados com cônjuges diferentes, principalmente se houverem filhos em outras relações, a probabilidade dessa criança se sentir negligenciada é muito maior. Então, se você fez o filho com a pessoa, é muito melhor que você permaneça com ela. É, exatamente. Senão se torna um transtorno muito grande. Você, às vezes, também, vamos supor, quando você tem um relacionamento e daí você separa, casa com outra pessoa e o seu filho é pequeno, muitas vezes você vai obrigar, mesmo que o pai esteja vivo, o pai daquela criança esteja vivo, ele tem um pouco de contato, não tanto, porque não sei o que acontece com os homens quando eles acabam se separando, eles, não sei, eles sei lá se eles acham que eles não são mais necessários, o que acontece, mas eles se afastam da criança, né? Eles abrem um Você não buraco. sentisse. É, exatamente. Só que, tipo, tem muitas coisas por trás, né? Quando tu vai conversar com os pais, você vai ver que eles querem sim essa aproximação, mas eles pensam 300 coisas e não expõem, né? Então, tipo, muitas vezes a criança ela vai para um lar, um novo lar, com um novo marido da mãe, e aí o que a mãe faz? Ah, ei, não vai chamar o fulano de pai, não? Ah, tem que chamar o fulano de pai. E aí cria uma confusão tão grande na cabeça da criança. Você começa a utilizar exemplo porque fulano chama de pai, ciclano chama de pai. Eu sei que é o seu padrasto, mas você deve chamar de pai. Só que eu sei que é um desejo muito grande, eu sei, eu entendo, eu percebo isso, mas causa uma coisa ruim para a criança, porque ela fica muito perdida e ela se sente mal por chamar o outro de pai e se sente mal por não chamar Como se estivesse escolhendo um em detrimento, como se estivesse escolhendo um em detrimento do outro, né? Como se chamar um de pai estivesse invalidando o papel que o outro tem na vida. Exatamente. E querendo ou não, né, por mais que, sei lá, que você seja criança, você sente que o seu pai de verdade vai se sentir mal por saber que tu chama o outro de pai, mesmo que ele não seja muito presente. É uma situação muito constrangedora que os pais colocam, né, os filhos nessa situação. E Mas isso, acontece também de forma natural. E quando acontece de forma natural, e normalmente é quando um pai é completamente ausente emocionalmente para a criança, ela tem a tendência de atribuir esse papel, seja pai ou mãe, enfim, de atribuir esse papel vazio a outra pessoa. Aí tudo bem, mas esse forçar é que não pode é, acontecer. exatamente. Então causa, além disso, várias outras coisas acabam causando, né, problemas. Acabam causando muitos problemas. E daí como é que nós devemos encarar, né? Um pai, uma mãe, ele deve encarar a paternidade, a maternidade, para poder dar o seu melhor. Como é que eles, sabe? Eles precisam dar o seu melhor. Como fazer isso? Como é que eles devem encarar isso? Na minha percepção e pelo que eu venho estudado, eu acredito que os pais eles têm que ter consciência do papel que eles exercem e fazer uma autoanálise. Eu gostaria de ter um pai ou uma mãe como eu sou? Eu seria uma criança emocionalmente equilibrada? Eu seria assim com o filho de alguém?
Se a resposta de uma dessas perguntas for não, nós temos três caminhos fáceis. O primeiro, que é essa autoanálise. O segundo, para religiosos ou não, o melhor manual que existe é buscar na Bíblia a resposta, porque ele tem resposta desde problema financeiro, problema de casamento e tudo mais. E o terceiro, consumir produtos gratuitos ou pagos e se especializar, porque às vezes a gente perde tempo vendo futebol, perde tempo vendo vídeo, perde tempo vendo série, mas não perde 10 minutos, na verdade, não investe 10 minutos para se tornar alguém melhor para a pessoa mais importante ou que deveria ser da sua vida. Porque se a gente olha pelo prisma religioso, a criança ela é uma dádiva, é um tesouro, um presente que Deus deu. E como é que você trata uma dádiva que Deus te dá? Dessa forma? É assim, aí tu vai lá, vai pra igreja, louva o Senhor, pede a derrama sobre mim, né, tua unção, e chega em casa e trata o ser que ele te deu como a pior coisa. Fico pensando que às vezes nós não temos consciência, primeiro, de que Deus está perto da gente, porque senão nós não agiríamos da maior parte das vezes como agimos, e em segundo, que nós teremos que prestar conta sobre o que nos foi entregue. É, Se você tiver que prestar conta para Deus agora sobre a criação que você deu para o seu filho e os resultados que você tem colhido, qual vai ser o veredito? Então, o filho não é só seu, ele foi entregue a você. O que você faz com ele é responsabilidade sua, mas você tem que prestar conta. e Ah, é, mas a minha gravidez não foi planejada, não foi o que eu quis. Mas é seu filho. Você é, ainda assim vai ter que prestar conta. E é verdade, é tão verdade que nesse livro que nós estamos lendo, e foi o que me impulsionou a trilhar esse caminho da parentalidade, né? É que se você tá bem lá na introdução, não é nem os capítulos que nós estamos abordando, mas ali na introdução, o prefácio fala que se você negligencia a obra como um pai, e o seu filho se perder, você também se perde. Isso é uma coisa muito forte, né? Porque não tem como você cumprir o que você precisa se você está deixando uma parte para trás. Nós devemos ser simétricos no nosso desenvolvimento também, né? E muitas vezes a E gente busca na igreja a salvação, e fica atrás, né? Eu devo ser salvo pela obra, pela fé, por isso, por aquilo, né? Um comichão de como eu devo ser salvo, e a salvação muitas vezes está sendo perdida dentro da sua casa. aqui no capítulo 1 fala assim: a obra dos pais vem antes da do professor. Eles têm uma escola no lar, o primeiro estágio. Se cuidadosamente com oração procurarem conhecer e desempenhar o seu dever, prepararão seus filhos para entrar no segundo estágio, que aí sim é receber instruções de um professor. Porque muitas vezes hoje, inclusive nesse estudo que eu trouxe do TCC da Manu e da Sabrina, que eu li inicialmente, fala aqui que a previsão é que abram cada vez mais vagas para criança de 0 a 3 anos estarem na escola. Aí eu parei para pensar na hora que eu estava falando, mas criança de 0 a 3 anos, no momento que ela mais precisa da mãe, já vai estar na escola? Então, as estratégias hoje é de desresponsabilizar cada vez mais os pais do cuidado dos filhos, porque os pais têm as próprias vidas, pensam de maneira completamente egoístas e não. Claro que tem a questão do sustento, tem coisas muito específicas, nós não estamos sendo radicais aqui, mas os pais que podem e negligenciam essa atividade, é algo muito sério, porque se você coloca ali, você está dando a alguém o poder de moldar a mente do seu filho. E os resultados disso, quem vai pagar é você, É, porque o filho é seu, as consequências vão vir sobre você, porque amanhã ou depois o princípio que ele aprendeu ali, ele vai botar em prática. E quem vai estar com ele é você. e a gente entra num aspecto final, para que a gente finalize o nosso podcast. Infelizmente está acabando, mas precisamos, né, terminar, para não se estender muito. Da questão de que você confia na formação de outra pessoa para poder cuidar do teu filho. Eu vou ser sincera para os pais que estão nos ouvindo. Olha, um pedagogo ou qualquer outro professor não tem nenhuma matéria ensinando como criar filho dos outros. Então, nós não aprendemos isso na faculdade, não é nossa função, quando a criança vai para a escola, de ensinar
filho de ninguém nesse aspecto que nós estamos abordando ao longo do Oral, né? podcast. A gente tem a obrigação de ensinar matérias, matemática, e tal. Não temos obrigação de ensinar outro tipo de coisa, né? E os pais, eles têm que ter essa responsabilidade. Eles têm que, querendo ou não, estudar sobre isso, né? Não é uma coisa que não deve ser feita, que deve ser feita ao acaso, no caso, né? Precisa ter estudo, né? Precisa prestar mais atenção na sua prática como pai. Então, eu queria deixar aqui para os pais, o nosso último conselho é estudem. Preste atenção. Se o futuro que você planeja para sua vida não é algo ao acaso, você quer, né, milimetricamente estar tudo certinho, tudo planejado, o seu filho, mesmo que venha no famoso sem querer, ele deve ser planejado no sentido de que, mesmo que veio assim, você deve agora correr atrás das informações. A sua ação como pai deve ser planejada. Tem que ser intencional. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, se vocês estão nos ouvindo no YouTube, curta, compartilha. Mas se você também estiver no Spotify, compartilha esse episódio com aquelas pessoas que precisam saber sobre isso. No próximo episódio do podcast, nós vamos falar sobre um tema muito esclarecedor. Um tema assim, ó, que você não pode perder. E se você perder, isso vai fazer com que você crie uma lacuna na criação do seu filho, que você possa estar sendo um pai incompleto. Se você quer saber mais sobre isso, nos acompanhe no nosso próximo episódio na semana que vem. Eu espero vocês aqui. Até logo! Tchau, galera!